suas portas. E já há quanto tempo funciona? Já tem mais de 3, 4 anos, né? 4 anos, um núcleo. Vocês têm sido abençoados? A família tem sido abençoada? Muito. Lutas, tem muitas. Vocês nem imaginam. Quando eles contam as lutas que já passaram. Mas acima dessas lutas, acima dessas provações, tem as bênçãos de Deus. Pergunta para eles se eles não têm sido abençoados. Porque eles assumiram o risco de trazer a presença de Deus para dentro do seu lar, para dentro da sua casa. Se novamente eu trazer esse projeto, eu espero que seja diferente, que haja muita gente, não pastor, eu quero um núcleo na minha casa, eu quero uma célula, eu quero estudo bíblico na minha casa toda semana, pastor, é uma bênção ter a minha casa aberta para a presença de Deus. Obed-Edom, ele assumiu os riscos de abrir a sua casa para a presença de Deus. A carroça, com os carros de boi que havia tropeçado e a arca caído, Uzá fulminado por ter tocado nela, parou exatamente na frente da pobre e humilde casinha de Obed-Edom, uma choupana no meio da estradinha que ia até Jerusalém. A casa de Abinadab para até Jerusalém era a casa de Obed-Edom que estava ali para ser abençoado. Ele foi tremendamente abençoado. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-Edom. Com isso, a sua família e tudo, diga junto comigo, tudo que possuía foi abençoado. Para começar, dizem que nem filhos ele tinha, esse casal tinha. Depois que a arca ficou na casa deles, eles tiveram, quer ver quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Eles foram abençoados não somente nos seus bens materiais, mas eles foram abençoados em tudo: vida conjugal, vida sentimental, vida familiar. E olha só os filhos que nasceram a Obed-Edom. O primeiro, Semaías, que quer dizer ouvido por Jeová. Olha os nomes que Obed-Edom colocou nos seus filhos. Primeiro, Semaías, que quer dizer ouvido por Jeová. O segundo nome foi Josadabe, que quer dizer Jeová quem me deu. Olha que nome bonito, Josadabe, Jeová quem me deu. Aí uma sugestão para quem está esperando o bebê: Josadabe, ou vai ter que beber um dia, Josadabe, Jeová quem me deu. No português o nome parece soar meio feio, Josadabe, mas o significado é lindo: Jeová quem me deu. O terceiro filho desse casal Obed-Edom, e a esposa que eu nem sei o nome, não tenho o nome dela aqui, foi Joá, que quer dizer Jeová é meu irmão. Olha só que bonito. O quarto filho, Natanael, que quer dizer meu amigo é Deus. Depois veio o quinto filho, Amiel, que quer dizer existe recompensa. Olha que bonito, Amiel, existe recompensa. E o último filho, Issacar, portador de salários. Que bonito, Issacar, portador de salários. Esses foram 6 filhos de Obed-Edom, que Deus deu a eles, depois que eles recepcionaram a arca do Senhor na casa deles, e foram tremendamente abençoados. E sabe o que mais? Esses 6 filhos se tornaram levitas na casa do Senhor. Durante o reinado de Davi, esses 6 filhos de Obed-Edom trabalharam na casa de Deus como levitas. Olha só que honroso, os filhos de Obed-Edom, porque ele recebeu a arca do Senhor, acolheu a presença de Deus na casa dele, assumindo os riscos, mudando toda a rotina familiar. Imagine, a rotina deles foi mudada. A arca, que era um caixote de 1,10 m, 70 de altura, 70 de largura, ocupava um espaço como se fosse uma mesa de centro na sala. Mas ele não se incomodou. Talvez a casa dele fosse pequenininha, ele poderia dar uma desculpa: olha Davi, não
me receber essa arca em casa. Meu barraquinho, minha choupana é tão pequeno, já não tem nem muito espaço para nós. Imagina eu guardar esse caixotão de madeira aqui. Mas ele não fez nenhuma objeção. Falou: eu quero, traga essa arca para dentro de casa, traga. Eu tenho um lugar especial ali na sala para ela, ninguém vai tocá-la. Nós apenas vamos estar ali nos regozijando diante dela, porque ela representa a presença de Deus. E o que nós mais queremos na nossa vida é a presença de Deus. Bem material não é tudo. Termos tudo aquilo que almejamos nessa vida nem se compara com a presença de Deus na nossa vida, amém? A presença de Deus é mais do que tudo. A presença de Deus vale mais do que ouro e prata. A presença de Deus vale mais do que qualquer outro bem material. A presença de Deus é essencial na nossa vida. Você tem a presença de Deus como aquilo que é o mais essencial, o mais importante de tudo na sua vida? Aquilo que deve estar em primeiro lugar? O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse no capítulo 6 de Mateus: mas buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A presença de Deus é o mais importante, que todas as demais coisas que nós necessitamos são acrescentadas tendo a presença de Deus na nossa vida, no meio do nosso lar, na nossa família. Pastor, tudo bem. O Senhor falou de Obed-Edom, que recebeu a arca, que simbolizava a presença de Deus na sua casa. Falou que ele correu os riscos, ele mudou toda a rotina familiar dele. Mas, pastor, nos dias de hoje, a gente não tem esse caixote de madeira representando a presença de Deus. Que objeto a gente poderia colocar na nossa casa para simbolizar a presença de Deus? Coloca a Bíblia aberta no Salmo 91, no centro da sala. Pastor, vou colocar ali um amuleto qualquer, um quadro de Deus. O que eu coloco, pastor, para representar, simbolizar a presença de Deus na minha casa? Eu quero essa presença de Deus em casa, como Obed-Edom quis, e ele foi abençoado em todo o tempo que a presença de Deus ficou lá. Como é que eu faço, pastor? Não, você não tem que colocar nenhum objeto representando a presença de Deus na sua casa. Não se preocupe em mandar um marceneiro fazer uma arca de madeira. Não se preocupe em revestida de ouro. Nada disso vai trazer a presença de Deus. Senão a gente vai cair no erro de muitas igrejas por aí, que as pessoas vão lá e ficam, todo mundo que vai traz um amuleto para casa, um dia uma fitinha, outro dia um pacotinho de sal grosso, outro dia uma vassoura ungida, outro dia, fala mais aí o que está usando, água, sabonete para tomar banho, ser purificado no seu corpo, lencinho, que mais? Travesseirinho, almofadinha, que mais? Vocês estão indo nesse... Toalha, que mais? Toalhinha sempre uma benção, né? Que mais? Pode falar. E por aí afora, ó, você vai nesse lugar, daqui a pouco sua casa está cheia dessas bugigangas que não presta para nada. É vidrinho de óleo ungido, água de Jerusalém, do Rio Jordão, areia do deserto da Judéia. Não vai te abençoar, não. Não vai simbolizar a presença de Deus na sua casa. Não vai, não. Pode no máximo ser um enfeitinho, até bonitinho, mas não vai fazer nada. Não vai trazer sorte, não vai trazer dinheiro, não vai trazer bênção na vida amorosa, não vai trazer esposo, não vai trazer esposa, não vai trazer filho para o caminho. Não vai. Palavra. Não vai. Pode colocar o que você quiser na tua casa que não vai fazer. Sabe o que é isso aí, gente? Comércio. Eu poderia a todo culto aqui trazer um objetinho desse. Ó, querido, eu poderia ser, mas eu tenho consciência. Eu não ia dormir tranquilo. Ó, gente, hoje eu trouxe aqui um pacotinho de sal grosso. Quem tiver uma ofertinha, nem que seja R$1, lembra? Eu ia fazer um leilão primeiro, ó. Esse vidrinho de óleo que eu tenho aqui, ó,
eu orei nele durante um mês, subi um monte, consagrei ele, isso aqui vai abençoar a tua casa. Quem tem aí uma oferta de R$500 já leva. Você não tem R$500? 300. Quem tiver 300 pode levar. Traga um monte de vidrinho aqui, põe na mesa. Quem não tiver 300 pode levar por 200. Quem não tiver 200 pode levar por 100. Cai para 50. Chega uma hora que eu vou oferecer o vidrinho de óleo por R$2. E eu tenho certeza que todo mundo vai trazer uma notinha de R$2 e levar o vidrinho para casa. O vidrinho que eu paguei nada mais do que 50 centavos. Olha só que negócio, hein? Pequenas igrejas, grandes negócios, hein? Gente, eu ia estar com um carrão aí na porta. Eu não ia estar morando naquela igreja, eu ia estar morando numa bela casa, num apartamento, carrão, não ia estar andando de bicicleta. Eu ia estar rico, porque todo culto ia trazer um objetinho, né? E oferecer, e eu tenho certeza que todo mundo ia levar. Se hoje 30% da igreja dizima e oferta, 100% iriam dizer, não aqui, porque vocês são bem instruídos, mas qualquer igreja que eu abrisse e oferecesse essas bugigangas, 100% da igreja iria ser ofertante em todos os cultos. E quem não quer levar um objeto milagroso para casa? Para dar sorte, trazer prosperidade, bênção, sendo que nada disso pode trazer bênção. Não existe nenhum objeto que traga bênção. Isso é feitiçaria. Isso é crer na sorte, crer crendices, superstições, misticismos, feitiçaria. É macumbaria gospel, pronto, macumbaria gospel. Por isso que a igreja de hoje precisa urgentemente de uma reforma. A reforma que Martinho Lutero promoveu no século XVI precisa ser repetida hoje. Essas coisas têm que ser denunciadas, têm que ser faladas. Voltemos ao Evangelho puro e simples. Palavra de Deus, presença de Deus na nossa vida. Não tem nada que possa abençoar a nossa vida, a não ser a presença pura e genuína de Deus na nossa vida. E como então eu faço, pastor, para trazer a presença de Deus para a minha casa, para o meu lar? Primeiro, tenha um lar, uma família, onde o Espírito Santo tenha prazer em habitar. Pastor, qual é o lar, a família que o Espírito Santo tem prazer em habitar? Um lar onde reina paz, um lar onde reina harmonia, onde não reinem gritarias, não reinem insultos, não reinem palavrões, onde as músicas são tocadas para invocar, trazer a presença de Deus. Não é aquele lar em que o funk com as suas letras mais aterradoras, depravadas, é tocado, mas é o lar onde louvores invocando a presença de Deus são executados, e ali o Espírito Santo tem prazer em entrar naquele lar, entrar naquela casa e ali ficar. O lar, a família onde a presença de Deus está, onde o Espírito Santo gosta de estar, é o lar onde não há fofoca, é o lar onde não há maledicência, é o lar onde não se roga pragas, é o lar onde as pessoas abençoam umas às outras, é o lar em que há o fruto do Espírito, onde há amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. O lar em que a presença do Senhor constantemente está e o Espírito Santo gosta de habitar, é o lar onde as televisões não estão ligadas nas novelas da Globo e outras mais. É o lar onde se abomina, tem pessoas que são fanáticas, gostam demais de ouvir esses programas de reportagem policial da Atena e outros mais. Isso não é bom. Você constantemente está ouvindo falar de sangue, desgraça, morte e outras coisas mais dentro da sua casa. Coloque louvores que invoquem a presença do Senhor, programações sadias, saudáveis,
que trazem, convidam o Espírito Santo para vir ali habitar. Se você gosta daqueles filmes de terror, sabe, aqueles filmes diabólicos, isso também, em vez de trazer a presença do Senhor para a sua casa, traz coisas ruins. À noite você não consegue dormir pensando naqueles filmes. Isso é uma verdadeira invocação aos demônios. Então, agora que você já sabe o que pode trazer a presença do Senhor para a sua casa, fazer com que o Espírito Santo goste de ali habitar, goste de ali morar, abra a sua casa, abra o seu lar, abra as portas do seu coração, que também é a casa, para que o Espírito Santo entre. Fala: olha, Espírito Santo, já limpei minha casa. Eu tenho certeza que Obed-Edom, assim que Davi bateu lá na porta dele, falou: ó de casa, aconteceu um acidente aqui, os carros, os bois que levavam a arca no carro tropeçaram, a arca de Deus caiu no chão, e a gente está com medo de continuar conduzi-la. Você não tem um lugarzinho aí para deixarmos a arca dentro da sua casa? Eu tenho certeza que Obed-Edom, na mesma hora, gritou para sua esposa: ô mulher, corre aqui, olha, rápido, pega balde, pega vassoura, pega pano, limpa a casa direitinho aí, arruma um cantinho bem arrumadinho, enfim, cheiroso, que nós vamos colocar a arca que representa a presença de Deus ali. Eu tenho certeza que Obed-Edom fez isso. Isso significa que para termos a presença do Senhor no nosso lar, temos que fazer uma faxina, uma limpeza. Não é aquela limpeza de vassoura, balde, pano, é a faxina espiritual. O que está dentro da minha casa que impede a presença do Senhor? E quando eu falo casa, vamos estender a casa, nossa moradia, nosso local de trabalho, a loja que Deus te deu, o escritório que Deus te deu, é uma extensão da sua casa. Você faz orações na sua casa, no seu local de trabalho, apresenta seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, abençoa essas pessoas, trabalhe direitinho, de acordo com o que Deus quer, sem enganar ninguém, sem defraudar ninguém, sem prejudicar ninguém. É isso que Deus gosta. Deus vai ter prazer em habitar nesse local, nessa casa, nessa família. A arca de Deus esteve na casa de Obed-Edom por 3 meses. Vamos ver de novo? A arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. A arca de Deus, representando a presença de Deus. Onde a presença de Deus está, a bênção do Senhor está ali. E o resultado, no nome dos filhos que Obed-Edom teve: ouvido por Jeová, Jeová quem me deu, Jeová é meu irmão, meu amigo é Deus. Existe recompensa. Existe recompensa para aqueles que recebem a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Aqueles que anelam, anseiam pela presença de Deus. O salmista Davi, no Salmo 42, ele diz assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Olha, que salmo bonito. Davi, ele disse que a alma dele suspirava pela presença de Deus, assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Sabe por que a corça, esse animalzinho, ele suspira por correntes de águas quando ele está em terras onde não há água? Não só para ele se dessedentar, matar a sua sede, mas também para que ele se encontre protegido pelos seus inimigos, dos seus inimigos. Como assim, pastor? A corça procura as correntes de águas, não só para matar a sua sede, mas se proteger dos inimigos, sim. Porque ela não somente bebe das águas, mas ela se banha totalmente, para tirar o cheiro de suor do seu corpo, para aí não ser facilmente farejada
pelos inimigos predadores. Olha só que interessante. A costa, como Davi falou no Salmo 42, anseia pelas correntes das águas, não só para matar a sua sede, mas também para se encontrar protegida. Porque banhada constantemente nas águas, ela perde aquele cheiro de odor do seu corpo e se torna uma presa menos fácil para os seus predadores. As águas que Davi fala no Salmo 42 representam também a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida também é representada por águas. E a presença de Deus também nos preserva, nos protege dos nossos inimigos. Dentro do tabernáculo, também dentro do templo, havia um altar de bronze. Aquele altar de bronze tinha 4 pontas. E era costume, quando alguém estava fugindo dos seus inimigos, se refugiar dentro do templo, tocar nas pontas do altar. Porque quando essa pessoa tocava em uma das pontas do altar de bronze, ficava na entrada do templo, o inimigo não, qualquer inimigo que a perseguisse não poderia tocar naquela pessoa, porque ela estava se segurando nas pontas do altar, que também representava o altar da presença de Deus. Isso quer dizer, quando nós estamos mergulhados na presença de Deus, o inimigo não pode nos tocar. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, o inimigo até tenta nos tocar, mas ele não consegue. Eu lembro uma vez, quando eu pastoreava outra igreja, há 25 anos atrás, eu estava sozinho no salão de culto com o meu filho Éder, que na época tinha uns 4, 5 anos. Entrou uma pessoa endemoniada na igreja. E ele era um homem muito alto, forte. E ele pediu oração para mim. Falou: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: oro. Caso assim já aconteceu conosco muitas vezes, mas esse ficou marcado. A violência daquele demônio. E quando eu mal coloquei a mão na cabeça dele, já começou a se estrebuchar. E o rabo. E ele retorcia-se todo. E a primeira coisa que aquele demônio fez foi pegar uma cadeira. Não sei se meu filho lembra disso. Você lembra disso? A primeira coisa que ele ficou marcado na minha vida, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma cadeira. Era uma cadeira pesada. Se eu não me engano, era de madeira. Estava bem perto. Ele pegou a cadeira e ele ia jogar ela na nossa direção, na direção minha e do meu filho. Ele levantou a cadeira para nos atingir. Eu só tive tempo de falar: você está amarrado em nome de Jesus. E na mesma hora a cadeira caiu da mão dele e ficou com a mão para trás. Ele ficou assim, ó. E ele não conseguia tirar as mãos de trás. Aí eu tive tempo de orar, repreender aquele demônio, o homem ser liberto para a glória do Senhor Jesus. O inimigo não conseguiu nos tocar, porque a presença de Deus ali estava. Nós estávamos orando naquele local. Nós estávamos ali na presença de Deus. Não estávamos fazendo fofocas, falando coisas que não convêm. Não estávamos ali falando de vida alheias, rogando pragas, maldições. Nós estávamos falando de bênçãos. E quando nós abrimos nossa boca, na nossa casa, lá, nosso trabalho, o local que nós tivermos para nós falarmos coisas boas, atraímos a presença de Deus. Por outro lado, quando nós falamos coisas más, fofocas, maledicências, falar da vida dos outros, falar coisas ruins, chocarrices, palavras depravadas, atraímos a presença do inimigo, que vem e faz um estrago. Então, queridos, esta noite, que nós possamos meditar nessa palavra e, como Obed-Edom, nós anelarmos pela presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Vamos ficar em pé, queridos, para nós descansarmos um pouquinho. A equipe de louvor já há postos. Eu sei, todos
Quantos aqui anelam pela presença de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família? Então nós, e hoje, olha, hoje esse culto vai ter um momento muito feliz, um momento que nós ansiamos muito. Daqui a pouco eu vou dizer qual é esse momento que vai acontecer daqui a pouco. É algo que a igreja orou por meses, 2 meses, para que acontecesse. E eu estava profetizando, olha igreja, porque esse dia vai chegar, vai acontecer isso. E hoje aconteceu, vai estar acontecendo. Isso que nós estamos orando há 2 meses, vai acontecer daqui a pouco, vocês vão saber. Então eu tenho certeza que Deus está ouvindo nossas orações. Nós oramos 2 meses, Deus respondeu a nossa oração, e a bênção está aí hoje. Você já até sabe o que é. É uma bênção grande, milagre.